Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos abordar hoje, mais uma vez, uma questão de saúde. Vamos falar especificamente no início, porque esse programa deriva também para temas paralelos, sobre jovens e consumo de álcool. O alcoolismo na adolescência. Uma preocupação permanente da sociedade. Um consumo crescente. Uma alteração de padrão neste consumo que se observa hoje. Por isso, trazemos convidados ao Democracia que estarão mantendo esta conversação, esta interlocução com os nossos telespectadores. Abordando este tema, formas de prevenir, formas de atacar este mal tão nocivo. Desnecessário dizer não, obrigatório dizer sempre quais os malefícios que vêm do consumo do álcool em qualquer faixa etária, mas notadamente na adolescência. Crianças também. Trazemos para o Democracia de hoje, aqui nos estúdios da TV Assembleia, a psicóloga Clarissa Galec Andrade. O Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra do Complexo Hospitalar Mãe de Deus, e o Dr. Carlos Luiz Cioda Kremer, presidente da Comissão Especial da Criança e do Adolescente da OAB. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos a Clarissa Andrade. Tudo bem? Tudo bom, tudo certo. Então, a questão do alcoolismo entre adolescentes, entre jovens adultos, entre crianças, é um problema, é uma questão de saúde pública. O alcoolismo, o consumo de álcool vem crescendo de uma forma alarmante nos últimos tempos. A gente ficou sabendo, aconteceu uma notícia no mês passado de um jovem que consumiu 25 doses de vodka e acabou falecendo, veio a óbito. Então é importante que a gente pense sobre esse tema, o que causa o consumo de álcool. Uma das causas do consumo de álcool entre os jovens é a identificação com os pares. Os grupos, os amigos estão bebendo, então eu vou beber para me identificar, para fazer parte desse grupo. Outra questão é fácil acesso à bebida. A propaganda também, cada vez mais voltadas para jovens. Então tudo isso contribui com o consumo de álcool entre os jovens. Dr. Ricardo Nogueira. Nós temos que ver a dimensão do problema, não é? No Brasil, os jovens chegam a 65% que consomem álcool. Desses 65%, 50% começaram a consumir álcool a partir dos 10, 12 anos de idade. Então é um número muito expressivo que, se nós formos analisar qual é o número de adolescentes do nosso país, do Brasil, é 20% da população geral. Nós temos uma população hoje em torno de 200 milhões. Então nós temos 40 milhões de jovens, sendo que 65% desse número consome álcool e já a partir de uma idade muito tenra, né? A partir dos 10, 12 anos de idade. Cerca de 24 milhões. É um número muito impressionante. Então, confirma o que a Clarissa disse. Quando nós temos uma patologia, porque o alcoolismo é uma doença, uma patologia que atinge um número assim, é uma situação realmente de saúde pública e tem que ser dada uma resposta. E, confirmando isso que ela falou, nos Estados Unidos, por exemplo, é 40% dos jovens que consomem álcool. Então, é um número bem abaixo do Brasil. No Brasil é 65%. E a Clarissa falou que eles se baseiam nos seus pares, mas os pares não são os outros jovens só, principalmente os familiares. A maioria desses jovens tem pais que são alcoolistas. Então eles se identificam com os seus próprios pais, com os seus avós, os seus tios, os seus irmãos. Então é comum no Brasil as famílias de alcoolismo, que são alcoolistas. Existe uma tradição no Brasil do consumo de álcool, né? Então nós temos a tradição do uso da cachaça no Nordeste, do vinho aqui na Serra Gaúcha, da nossa cerveja. E aqui nós temos um exemplo que vem a comprovar isso. O Rio Grande do Sul
é o estado brasileiro com a maior incidência e prevalência de hepatite alcoólica em crianças. Então, nós estamos diante de um problema que tem uma dimensão muito maior do que a gente pensa e do que a gente desconfia. Então, tem que haver uma intervenção. Por quê? Porque as consequências desse alcoolismo, quais são as consequências? As meninas, atualmente, estão começando a ingerir álcool com menos idade. E o que acontece? Em maior quantidade que os meninos. Exatamente. E o que ocorre? Qual é a primeira consequência? O aumento das gestações indesejáveis, das doenças sexualmente transmissíveis, porque o álcool tem uma liberação, o aumento também dos acidentes automobilísticos, muitas vezes esses meninos pegam automóveis, motocicletas, o aumento das agressões domésticas, tudo induzido pelo alcoolismo. A desistência do ensino, então os meninos ficam dependentes do álcool, então eles não têm ânimo, eles não têm força para ir para a sua escola. Se vão para a escola, chegam lá sonolentos, sedados, não têm capacidade de fixação da memória, do aprendizado. Então tem consequências muito grandes e patológicas, né? As doenças que causam, como eu já citei no caso das crianças, a hepatite alcoólica, que pode evoluir para uma cirrose alcoólica, gastrite, esofagite, varizes de esôfago. São 350 patologias descritas, né? Desde frigidez, impotência, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, inclusive patologias, vamos falar assim, comuns, né? Hipertensão arterial sistêmica e o diabetes. Nós fizemos uma pesquisa e constatamos que a maioria dos pacientes internados no Brasil pelo Sistema Único de Saúde, com esses dois diagnósticos, diabetes e hipertensão arterial sistêmica, a maioria deles são alcoolistas. Nos casos de pacientes que internam por varizes de esôfago, por hemorragia de varizes de esôfago, por sangramento gástrico, chega a 90%. E tudo isso causado pelo álcool. Sem falar dos acidentes de trânsito, né, e dos acidentes de trabalho, né? Então, nós estamos diante de uma situação que tem uma dimensão que atinge quase... Trágica, né? E muito alto. E sem falar também do aumento do número de suicídios e homicídios. Já puxando o Carlos para a discussão, a maioria dos assassinatos e homicídios ocorrem por causas banais, em botequins, nos bairros, por disputa de jogos banais como taco, um dando com o taco na cabeça do outro. Prova tal que em Diadema, que havia um número de homicídio muito grande, o que o prefeito de Diadema fez? Ele reduziu o horário de abertura desses bares, desses botequins da periferia e na cidade como um todo, até as 22 horas. O que ocorreu? 50% dos homicídios de Diadema, 50% foi diminuído. Então, mostra o quanto que se tomando atitudes corretas, nós podemos evitar. Então, como é o caso de Diadema, o caso da balada segura também, que diminuiu em 24% o número de acidentes de trânsito com motoristas alcoolizados. Então, com atitudes corretas e bem conduzidas e bem orientadas, nós temos resultados positivos. Inclua-se aí, entre as causas banais, as discussões de acidente de trânsito, após acidente de trânsito, ou discussões no trânsito, por espaço no trânsito. Que é uma das maiores causas de morte entre os jovens. Dr. Carlos Kremer. Seguindo a linha, então, muito bem colocada pela Clarissa, pelo Ricardo, né? Eu gostaria de salientar 3 aspectos importantes. Como bem falou a Clarissa, é uma questão de saúde pública. Consumo de álcool e drogas, né? Que não deixa de ser uma droga entre jovens.
Puxando para o lado da psiquiatria, né, o álcool, ele também pode caracterizar um fator de risco, né, à delinquência juvenil, né, a um potencial delinquente juvenil. Né. Então, o consumo de álcool seria também um fator de risco. Né. No aspecto né, psicológico, a gente poderia salientar outros fatores de risco, baixa escolaridade, más companhias, crueldade contra os animais, né? Uma série de fatores de risco que desencadeiam, então, o indivíduo a se tornar um potencial delinquente juvenil. O álcool está entre esse fator de risco. E também a questão legal, né? Do ponto de vista legal, o álcool, agora, através da Lei 13.106 de 2015, recente, do início do ano, modificou o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, incluindo, né, o verbo servir, né, e incluindo a palavra bebida alcoólica neste artigo. Então, qualquer estabelecimento comercial que, a partir da lei, né, vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente bebida alcoólica, expressamente bebida alcoólica, ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, né, essa pessoa está sujeita, então, a uma detenção, a pena de detenção de 2 a 4 anos e multa, né, se o fato não constituir um crime mais grave, né? Poderia ser, por exemplo, o caso de um tráfico de drogas, né, que seria um crime mais grave. Então, esta lei, ela acrescentou o verbo servir, né, à redação anterior, e acrescentou a palavra bebida alcoólica. E também o estabelecimento comercial fica sujeito a uma multa de 3.000 a 10.000 reais. Né, Então, além de ser um caso de saúde pública, o consumo de álcool entre jovens, além de ser um caso de um fator de risco para a delinquência juvenil, é também um fato criminoso, né, um crime, né, tipificado no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, com essa nova redação que a Lei 13.106 lhe deu. Nós precisamos falar ao telespectador, aqui foi dito com muita clareza que é uma questão de saúde pública. Então, a curiosidade do telespectador é certamente a curiosidade de todos nós que acompanhamos esse espaço. Sobre efeitos. Uhum. Qual a diferença dos efeitos metabólicos no corpo do menino e da menina? Perfeito. Antes de começar, eu gostaria de comentar o que o Dr. Ricardo e Carlos falaram, que o álcool é uma droga. Socialmente, as drogas são mais pensadas como as drogas ilícitas, mas toda e qualquer substância que pode ter um efeito no organismo é uma droga. Então, o álcool é uma droga lícita e ele ainda é socialmente aceito. O que eu acho interessante dessa lei, dessa modificação? O verbo servir. Porque a gente sabe, como o Dr. Ricardo muito bem colocou, que a família tem uma importância. Então, não poder servir é não poder servir ao seu filho, ao seu irmão, enfim. Então, eu acho isso muito importante para a gente. Agora, quais são os efeitos no organismo do consumo do álcool? Diminuição de reflexos, assim, a curto prazo, diminuição de concentração. Isso acaba acarretando os acidentes no trânsito. Esses fatores no organismo. Tem também a fala que fica prejudicada, sem contar doenças de mais a longo prazo, como o Dr. Ricardo citou anteriormente. O que ocorre? Né? O álcool ele causa, num primeiro momento, uma excitação e depois vem uma letargia. Né? Então, a pessoa perde a capacidade de articular o pensamento, articular a sua fala e até para deambular, para caminhar. Então, a gente sabe que o alcoolista ele sempre caminha com a perna aberta, né? Com as pernas abertas. Para quê? Para ter um ângulo maior de sustentação, senão ele cai. Né? Então, eu sou do tempo, eu sou das antigas, né? Que o pessoal andava muito de bicicleta. Então, o pessoal, às 6 da tarde, saía do trabalho e encostava as bicicletas nos botequim
ia tomar um rabinho de galo e um torresmo na esquina. E tinha uma turma que esquecia do torresmo e emplacava o rabinho de galo. E depois era muito engraçado como é que as bicicletas saíam, né? E o engraçado é que os caras não caíam. Ou conduzidas. Exatamente. E não caíam, né? Hoje a gente vê que o número de bicicletas diminuiu, mas aumentou das motocicletas. E o número de mortes por motocicletas e motociclistas por dia no Brasil hoje é 33 mortes por dia, né? Principalmente no Nordeste, no interior do Nordeste, que trocaram o jegue pela motocicleta. E aqui a gente vê também o número dos acidentes causados, né? Porque a pessoa perde o reflexo fica lento. Então, quando tu está com o reflexo normal, tu vê um carro na tua frente, tu desvia imediatamente, em décimos de segundo. Mas se tu está embriagado, o teu reflexo ele fica numa certa lentidão, que isso é um processo natural. Na verdade, o álcool ele é um fármaco. Até o século XIX, quase que a totalidade de todos os medicamentos, todos os fármacos eram feitos com base em álcool. Por exemplo, as poções, os xaropes, aquelas medicações todas, né? Prova tal que o medicamento mais vendido no Brasil há mais de 100 anos é o biotônico Fontoura. Por que o biotônico que era o tônico dos fortes. Exatamente, e dos velhinhos bebum. Então os velhinhos bebum tomam um porre de biotônico Fontoura. Agora, os nossos colegas aí inventaram um tal de florais de Bach. Os florais de Bach são uma maravilha. Aí o pessoal tomava aquilo, todo mundo gostava. Aí eu fui pesquisar, eu peguei, me dá esse floral aqui que eu quero pesquisar. Levei no laboratório. Qual é a base dos florais de Bach? Álcool puro, entendeu? Então, isso que nós temos que ter clareza, né? Os expectorantes, os antitussígenos, todos eram a base, o Fenergan expectorante, que era para sedação da tosse, a base de álcool. Então, era um sedativo, né? Então, nós temos que ter clareza que o álcool é a maior incidência de droga que tem no mundo. E o que é pior, cada vez maior. O alcoolismo, ele nunca diminuiu, ele está sempre em ascensão, jamais diminuiu. Por exemplo, as outras drogas sazonais, LSD, por exemplo, aparece, desaparece, né? Agora, o álcool não. O álcool, tu pega todas as estatísticas, tu vai ver que elas estão sempre em aumento, em ascensão. E o que é pior, agora, com os jovens e crianças usando cada vez mais o álcool. O que a gente está vendo? Nós estamos vendo um processo de adultização das crianças e infantilização dos adultos, né? Então, os adultos querem ser adolescentes, querem ficar adolescentes e acham bonitinho que tem que se embebedar para ter coragem de fazer as coisas, para poder se expor, e as crianças o mesmo. Então, nós estamos vivendo hoje uma sociedade que está muito doente, né? Nós estamos numa situação perigosa, né? No trânsito hoje, se tu disser qualquer bobagem, tu é capaz de morrer, né? E isso aí a gente está vendo todos os dias. E a gente vê, por exemplo, um número muito alto de motoristas profissionais alcoolizados, taxistas, motoristas de ônibus e, inclusive, caminhoneiros, né? Então, vejam bem a dimensão do problema que nós vamos ter que enfrentar. Eu gostaria ainda de chamar a atenção que um dos efeitos do álcool é uma das causas, né? Por que as pessoas bebem? As pessoas bebem para diminuir a ansiedade e as pessoas bebem para desinibir ou para criar coragem de fazer alguma coisa. Então, esse também é um dos efeitos. Liberar o instinto. Mas como bem colocou, né, o Ricardo, a questão dos medicamentos, né, a base de álcool, é que se enquadraria na justa causa, né, que a lei autoriza, né, neste caso, como justa causa vender, porque não poderia vender nenhum produto à base de álcool, né, bebida alcoólica. E neste caso, então, a lei excepciona, né, como justa causa, né, quando se tratar de algum fármaco à base de álcool, então seria autorizado, né, nessa hipótese, né, o consumo de álcool, mas de uma maneira medicamentosa, né?
O consumo existe dentro e fora de casa. Qual é o peso da hereditariedade no consumo do álcool? É muito alta, é muito alta. Inclusive o seguinte, é uma questão genética. Existe uma enzima chamada GABA. Então, as pessoas que têm essa enzima, elas fazem um consumo elevado do álcool e, num primeiro momento, elas não ficam embriagadas. Então, elas têm um sintoma... E aquele forte para a bebida? Exatamente. O fulano é forte, né? Então, é a chamada dipsomania. Então, o sujeito bebe até cair, só que ele não cai tão facilmente, porque ele tem uma resistência muito grande, né? Tem outras pessoas que tomam um pouco de álcool, né, que é o chamado alcoolismo patológico, tomam uma quantidade mínima e entram em agitação psicomotora. Mas essas pessoas que têm essa enzima, o organismo é muito resistente à embriaguez. E, inclusive, elas só vão parar de beber quando entram em coma alcoólico. E o coma aqui, esse coma é para proteger o paciente, porque se ele continuasse bebendo, ele morreria. É quando ele chega ao limite. Chega ao limite, é o famoso coma alcoólico. E esse coma alcoólico, ele está tendo cada vez mais uma incidência maior entre jovens e adolescentes. Sendo que a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, que é uma cidade universitária, o número de mortes por coma alcoólico é muito alto. Mas esse fenômeno não é só lá em Ouro Preto, lá é a cidade líder. Mas esse fenômeno nós estamos vendo ocorrer aqui no Rio Grande do Sul, nas cidades universitárias. Não só Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo, uma incidência muito alta de coma alcoólico. Então, entrada nas emergências de adolescentes por coma alcoólico. Aí vem a pergunta direta para a psicóloga. É o jovem competitivo e imitador, não é assim? Exatamente. E aí eles estão num bar, estão numa festa, cada vez mais festas para adolescentes, 14, 15, 16 anos, têm bebida alcoólica. Então, isso é incentivado e é um perigo, porque as pessoas estão bebendo nas festas, estão bebendo para se soltar. Então, isso está sendo cada vez mais comum. Não, e aí tem aquele binômio, né? Álcool, agressão. Então, a festa começa a embalar. É o aquece. Agora tem o aquece, a concentração. Então é o seguinte, hoje a balada é lá no Bar do Nito. Então, antes nós vamos fazer um merchandising aqui para o nosso amigo. Nós vamos fazer o aquece no Parcão. Num bar ali da esquina antes. Então, ou lá na casa do Carlos. Então, vamos lá para a casa do Carlos para fazer o aquecimento, né? O esquenta, né? Então, quando já chega na festa, já chega embaladão, né? Que nem dizem a minha filha, que é... Não vou dizer qual delas, senão ela me mata. Então, vou botar a culpa em todas. Diz assim, pai, a gente já vai fardada da Al-Qaeda, pronta para matar ou morrer, né? Eu digo, tá bem, mas então já que estão fardadas, botem umas armaduras, se protejam, evitem riscos, né? Isso elas faziam quando elas eram solteiras, agora são todas as moças casadas, né? Vou entregar as gurias aqui. Essa questão familiar, né? Eu penso que o jovem, né, a criança, o adolescente, ele aprende mais pelo exemplo do que pela conversa, né? Então, é muito isso, né? Ver como... a gente vê muita hipocrisia também nas famílias. Eu proibir não tem resultado. Não, tem que ver o exemplo, como é que é o exemplo de casa, né? O pai dizer, meu filho, não vai sair, não vai beber e dirigir, aí ele faz exatamente aquilo que ele está condenando, né? E aí, como é que fica, né, a situação? Então, dois aspectos importantes. Esse, que é a questão do exemplo, né, que tem que ser dado pelos pais, os responsáveis, e na conduta, né, não só nesta, mas conduta em geral, né, em todos os aspectos, e também a questão do álcool. Eu não sei se o doutor também pode me corrigir, mas tem algumas raças também que têm uma fragilidade mais para o consumo também, né, de álcool, né? Parece que
japoneses, orientais em geral, eles têm uma resistência menor, né, ao consumo de álcool. Não, o álcool é uma patologia democrática. É uma patologia que atinge todas as raças, sem exceção, e atinge a todas as faixas etárias, todos os gêneros. Inclusive, foi bom tu levantar isso. O representante e o chefe do Departamento de Álcool e Drogas da Organização Mundial da Saúde, até um tempo atrás, uma época, foi o Bertolotti, que trabalhou conosco aqui no Mãe de Deus, depois foi para a Austrália e antes tinha ido para a Suíça, lá para a Organização Mundial de Saúde, e agora está na Universidade de Botucatu. Mas depois do Bertolotti entrou um árabe. E aí a gente disse assim, mas pô, pelo Alcorão nos países islâmicos é proibido o uso de álcool, é proibido. As pessoas recebem 10 a 15 chibatadas nas nádegas em praça pública. Inclusive tem uma história muito interessante que ele nos contou. Lembra de um jogador da Arábia Saudita que fez um golaço numa das Copas, acho que foi uma Copa, aquela que o Maradona foi... Usou a Mãe de Deus? A mão de Deus? Acho que até foi naquela de 86, acho que foi. Esse cara atravessou o campo inteiro, fez um golaço lá. Um jogador da Arábia Saudita chamou mais atenção. Esse jogador era alcoolista. Então, mesmo sendo... Engraçado, porque nos países islâmicos o álcool é proibido pelo Alcorão e as outras drogas, algumas outras drogas, tipo o similar da maconha, é permitido, né? Ópio, então, acho que... Não é o ópio. O ópio é mais no Oriente. Na Arábia ali é o hashish. Hashish, né? Então chama atenção isso. Aí a gente dizia para ele, mas vem cá. Não, na Arábia, apesar de ser proibido, há um consumo muito alto de álcool. Em média, 10% da população mundial é alcoolista. No Brasil era 9%, passou para 18%. E agora já está beirando 20%. Então dobrou o número. Então o alcoolismo atinge a todas as raças, sem exceção, a todas as faixas etárias, pobre, rico, homem, mulher. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do Democracia, falando sobre jovens e o consumo de álcool. Absolutamente nocivo, todos nós sabemos, mas difícil de resistir também, porque os exemplos estão em casa, estão no convívio social, estão nos bares, estão no aquecimento para a balada. E isso é difícil de conter. O ser humano é por si só frágil para muitas coisas. Voltaremos em seguida com o Democracia.